Já se descontrolou emocionalmente e se sentiu culpado por isso? Quer entender e lidar melhor? Vem comigo! Olá, eu me chamo Júlia Carla, seja bem-vinda ao canal Terapia em Minutos e nesse vídeo a gente vai falar sobre a culpa relacionada a um episódio de descontrole emocional. Será que você já viveu alguma experiência de ter se descontrolado emocionalmente, causado aí prejuízos nos seus relacionamentos e aí depois surge aquele sentimento de culpa, de vergonha e você não sabe o que fazer para lidar com essa culpa? Então é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Se você tem algo que você queira perguntar ou compartilhar sobre esse assunto, já deixa aqui nos comentários e me assiste até o final. A gente pode entender descontrole emocional como um episódio de alta intensidade emocional, ou seja, a pessoa sente as emoções naquele momento de uma forma muito intensa. E o que configura mesmo o descontrole é quando essa intensidade ela aparece na sua reação. A forma como você reagiu àquele evento foi muito intensa. Por vezes pode ser desproporcional ao evento. O que isso quer dizer? É quando a situação ela pode ser até simples, é um problema que não é muito grande, mas você reage de forma desproporcional. Já viu aquela expressão? As pessoas falam assim, nossa, fulano faz tempestade em copo d'água. Já ouviu essa expressão? Isso quer dizer que a pessoa interpreta aquilo como algo muito maior do que o que realmente é. Geralmente, os episódios de descontrole emocional estão diretamente relacionados com a forma como você interpreta aquela situação que você passou. E essa interpretação a gente faz em fração de segundos. É quase que imediatamente quando você passa por uma situação, alguém fala com você, faz uma provocação, alguém solta ali uma palavra que foi um gatilho para você e aí aquela explosão acontece ou o descontrole emocional aparece. Só que chega um momento que essa intensidade das emoções, elas se rebaixam. E é nessa hora que você faz contato com as consequências, com as repercussões daquilo que no momento de intensidade e descontrole você não conseguiu perceber. É importante dizer que algumas pessoas possuem maior dificuldade no autocontrole, no controle das emoções e muitas vezes pode estar associado a algum quadro clínico de transtorno psiquiátrico. Existem alguns transtornos que a probabilidade da pessoa vivenciar episódios de maior descontrole emocional é muito maior diante da questão psiquiátrica envolvida. Agora, isso não significa que com o tratamento adequado a pessoa não possa aprender a exercer esse autocontrole e ter maior domínio de suas emoções e principalmente de suas reações. Todo mundo pode aprender habilidades de inteligência emocional para entender melhor as suas emoções e a partir disso responder melhor diante de cada situação do nosso dia a dia. Geralmente, o descontrole emocional ele está muito relacionado a uma reação primitiva do ser humano. O que isso significa? Uma reação primitiva é uma reação que não tem nenhuma reflexão racional. A pessoa não analisa a consequência. Naquele momento, ela não fez nenhuma reflexão sobre o assunto. Ela simplesmente reagiu àquilo que aconteceu e de forma primitiva. A gente consegue observar também que essas reações primitivas estão muito relacionadas à agressividade. Então, geralmente, pessoas que resolvem os seus problemas de forma muito primitiva, a gente vai ver ali um traço de agressividade envolvido. Essa agressividade pode ser contra o outro ou contra si mesmo. Também a gente deve considerar. Então, é aquela pessoa que facilmente, de forma explosiva, ela tem ali um potencial de agredir alguém ou de reagir de forma primitiva a objetos, quebrando objetos ou atacando a si mesma de uma forma ruim. Então, isso também pode aparecer. Além dessa agressividade, mas no comportamento, existe a agressividade nas palavras. Também pode se configurar uma reação primitiva de agressividade.
é aquelas pessoas que elas não controlam aquilo que elas estão sentindo e acabam dizendo palavras agressivas. Então elas atacam, ferem outras pessoas por palavras, até mesmo na própria relação consigo mesmo. E naquele momento é como se ela tivesse temporariamente, entre aspas, incapaz de refletir sobre o que ela está falando, sobre o que ela está causando. Só que depois, quando as emoções se rebaixam, surge o sentimento de culpa. E ali que o sofrimento se intensifica. Essa pessoa começa a ter vergonha e sentir culpa sobre aquilo que causou. Algumas pessoas vão sofrer muito sobre aquilo, vão se isolar, surge aí todo o mecanismo de autodefesa. E essa culpa, ela é muito prejudicial para a sua saúde emocional. Tem um dado importante de destacar nesse vídeo, é que você sabia que o sentimento de culpa é uma das sensações mais relacionadas a comportamentos autodestrutivos? Pois é, a pessoa que quer fazer algo contra si, seja de menor proporção ou até um ato mais grave de risco à vida, geralmente tem algo ali relacionado ao sentimento de culpa. Então é super importante que você aprenda a lidar com isso. Então a culpa é algo que traz um peso, um fardo, prejudica a sua saúde emocional. Agora, eu vejo até no consultório alguns relatos das pessoas tendo dificuldade de se perdoarem. E eu vou falar aqui 2 passos que vão te ajudar a lidar com esse sentimento de culpa. E o auto-perdão faz parte desse passo. Algumas pessoas acreditam que se perdoarem, elas vão passar a mão na própria cabeça, né? Como se fossem anular a sua responsabilidade. Só que não é assim. Você pode se responsabilizar pelo que fez, mas é importante que você se permita dar esse passo para o auto-perdão. Então agora que você já entendeu sobre o descontrole emocional, seguido o sentimento de culpa, eu vou te falar 2 passos para te ajudar nisso. O primeiro passo é você identificar se você tem na sua história de vida muitos episódios de descontrole emocional ou episódios isolados, mas suficientemente importantes para que você busque ajuda profissional. Então eu quero aqui sugerir que você dê esse passo. Algumas pessoas até se culpam por episódios de maior descontrole emocional, quando na verdade existia uma questão psiquiátrica que precisava ser resolvida. Esse paciente tinha uma questão, tinha um diagnóstico, não sabia, e quando isso vem à tona, esclarece tudo. E aí, a partir do momento que essa pessoa trata com o medicamento quando necessário, junto com a psicoterapia, tudo faz sentido para ela e ela percebe, nossa, então peraí, não é que eu sou uma pessoa ruim, eu só estava adoecida e sem tratamento. Não é que eu sou uma pessoa ruim, eu só estava em descontrole emocional porque de alguma forma a minha mente, o meu psiquismo não tinha condições de se controlar. E quando você faz o ajuste da medicação, somado à psicoterapia, você dá condição para sua mente desenvolver o autocontrole. Então é isso que precisa acontecer em muitos casos em que a pessoa não cuida da saúde mental dela e vive várias situações de descontrole emocional, prejudicando a sua vida e prejudicando relacionamentos que são tão importantes para ela. Então esse primeiro passo é você buscar essa ajuda se você entende que hoje é necessário. O segundo passo para te ajudar a lidar com o sentimento de culpa é você fazer uma breve reflexão se de fato você tem culpa dessa situação aí que você está se culpando. Você precisa considerar a possibilidade dessa culpa não ser sua. Chega no consultório, até com bastante frequência, pessoas se culpando de circunstâncias que ela não podia controlar, situações muito maiores, mas que de alguma forma a mente achou uma brecha para tentar se culpar. Se culpar pelo sentimento das pessoas, se culpar pelo ato dos outros, se culpar por situações até que foram acontecendo por meio da circunstância e que ela não tinha como ter responsabilidade naquilo, mas de alguma forma essa culpa ela sente, ela atribui a ela. E isso potencializa ainda mais o sofrimento. Então, primeiro, você precisa refletir. Peraí, isso que eu sinto
realmente me pertence? Essa culpa, ela realmente me pertence? Eu tinha controle sobre isso? Então você vai fazer essa reflexão para que você lide com aquilo que realmente te pertence. O outro passo é o caminho do auto-perdão. Ainda que você, após uma reflexão, chegue à conclusão de que você teve responsabilidade em tudo que aconteceu, você vai substituir a culpa pela autorresponsabilidade. Você se sente responsável por aquilo, só que você coloca o perdão também na sua trajetória. Você se responsabiliza, mas também você se perdoa, porque naquele momento você perdeu a cabeça, né? Essa expressão muito dita no senso comum, você não pensou, mas você se dá a chance de reparar, de consertar, de aceitar que aquilo aconteceu e seguir em frente a partir de agora. Então é super importante que o auto-perdão faça parte da sua vida. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir sobre esse tema. Se inscreve aqui no canal, deixa um comentário e a gente se vê no próximo vídeo.